Hey YouTube, if you want to learn more about the Tabernacle of Moses or the team who created this incredible 3D model, click on the links on the left. Also make sure to subscribe and click the bell icon to be notified of future videos. Olá, irmãos e irmãs, bom dia nesta manhã de domingo e boa tarde, boa noite para o momento que você estiver nos vendo, acompanhando o nosso estudo bíblico dentro da sua possibilidade, disponibilidade. Que todos nós sejamos abençoados nesse momento que vamos dar prosseguimento ao nosso estudo sobre o tabernáculo. Iniciamos domingo passado o estudo número 1, a Casa de Deus. Foi muito emocionante, né, quando nós pudemos contar com os recursos da tecnologia para podermos adentrar virtualmente o tabernáculo. Eu confesso que me emocionei, né, de poder adentrar aos locais que muitas vezes um hebreu comum só poderia entrar até uma determinada altura. E nós pudemos adentrar todas as áreas pela reconstrução virtual do tabernáculo. E nós vamos dar prosseguimento hoje, né, estudando então a lição número 2, cujo título é o seguinte: Tabernáculo, o modelo dado por Deus. Eu já confessei aqui da minha paixão, da minha preferência por esse tema, porque ele é tão deslumbrante aos meus olhos. Eu acho tão interessante a riqueza de detalhes, o cuidado de Deus ao orientar Moisés para a construção do tabernáculo e toda a repercussão, todo o simbolismo que o tabernáculo tem para nós cristãos nos dias atuais. Então, nunca será demais estudar esse tema. Já ministrei várias vezes, como eu disse, em outras igrejas, para outras faixas etárias, e hoje estou aqui para ministrar aos adultos, em nome de Jesus, o tabernáculo, o modelo dado por Deus. E eu quero te convidar então a orar para que Deus nos abençoe nesse momento de estudo. Vamos lá? Senhor Deus, nessa manhã nós podemos proclamar que grande é a tua fidelidade, porque as misericórdias do Senhor já se renovaram para nós. Nós te agradecemos, ó Deus, de todo o coração, porque nós temos a oportunidade de estarmos outra vez na tua presença, ministrando a tua palavra, aprendendo um pouco mais de ti, dos teus planos, dos teus propósitos na vida dos teus filhos. Muito obrigado por esse momento reservado para isso. Que cada pessoa que estiver nos acompanhando nesse estudo seja ricamente abençoada. Esclarece, ó Pai, todos os detalhes, fala aos corações, cada um com as suas necessidades. Fala conosco nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e irmãs, nós conversamos um pouco no estudo passado sobre a importância do local sagrado para todas as religiões. E para os hebreus, naquele deserto, com a nação em formação, Deus se faz presente, evidencia sua presença, manifesta sua presença com a construção e o uso daquele tabernáculo, a grande tenda sagrada. E se você ainda não teve oportunidade de assistir a lição número 1, né, você pode ir lá rever e dar prosseguimento hoje à lição número 2. E nós nos baseamos, a lição 2, nós nos baseamos no livro de Êxodo, no capítulo 33, de 7 a 11. Eu gostaria que vocês lessem comigo na nova versão da linguagem de hoje. Diz o seguinte: sempre que o povo de Israel acampava, Moisés costumava armar a tenda sagrada a certa distância, fora do acampamento. Ela era chamada de tenda da presença de Deus. E quem quisesse consultar o Senhor ia até lá. Quando Moisés saía para ir à tenda, o povo ficava na porta das suas barracas, olhando Moisés até que ele entrasse. Depois que ele entrava, uma coluna de nuvem descia e parava na porta da tenda. E da nuvem o Senhor falava com Moisés.
Logo que o povo via a coluna de nuvem na porta da tenda, todos se ajoelhavam. O Senhor, Deus, falava com Moisés face a face, como alguém que conversa com um amigo. Depois, Moisés voltava para o acampamento. Porém, Josué, filho de Num, o moço que era o auxiliar de Moisés, ficava na tenda. Estes são os versículos que nós lemos em Êxodo 33. E eu gostaria de ler também Hebreus 9, versículo 1. Ora, a primeira aliança tinha regras para adoração e também um tabernáculo terreno. E Deus nos abençoe, né? No decorrer desse lindo estudo. Esse texto é muito emocionante porque ele contém um ritual de muita reverência, de muita fé no que Deus estava fazendo ali naquele lugar, né? O povo, ao ver Moisés entrar na tenda, ele tinha uma reverência tal, né, que ele se ajoelhava enquanto Moisés estivesse ali naquela tenda, cuja entrada ficava coberta pela nuvem da presença de Deus, né? E depois que ele saía da tenda, quando ele voltava para o acampamento, né, o Josué ainda ficava por lá mais um tempo. O Josué que mais tarde, né, Deus vai escolher como o sucessor de Moisés. Então, assim, Deus observa e Deus gosta de detalhes. Deus é detalhista e ele já vai preparando Josué desde essa época, né, para que mais tarde, lá na entrada da Terra Prometida, Josué possa assumir a liderança do povo. E o versículo que eu trouxe, que está em Hebreus, faz parte do grande desafio que eu fiz a cada um de nós no domingo passado. Você está lendo a Epístola aos Hebreus? Eu fiz um desafio para que os meus alunos lessem, ao mesmo tempo, o livro de Êxodo, onde nós vamos encontrar a maior parte da descrição, né, do tabernáculo, e também a carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus, ela tem um mistério, né, sobre a autoria dela. Na verdade, ela parece mais um livro do que uma carta, mas ela é endereçada aos Hebreus. E devido ao mistério sobre a identidade do autor desta epístola, automaticamente existe alguma dificuldade para se determinar a data que ela foi composta. Mas algumas características presentes no texto indicam uma data aproximada. Aparentemente, essa epístola foi escrita aos Hebreus quando ainda existia o templo e os rituais que eram regularmente realizados ali, conforme a gente lê no capítulo 10 de 1 a 11. A história nos conta, né, que o templo foi destruído por volta do ano 70 depois de Cristo, na queda de Jerusalém. Então, a data mais provável para a composição desta carta é antes do ano 70. Isso significa que ela pode ter sido escrita durante o período da perseguição de Nero aos cristãos por volta do ano 64 depois de Cristo. Irmãos, é uma linda epístola. Eu volto a te desafiar, se você ainda não começou, comece, porque nós vamos precisar desse trançado entre Êxodo e Hebreus para a gente entender o que Deus quer nos falar com esse estudo do tabernáculo. E nós mostramos também, no estudo passado, né, nós demos uma panorâmica, né, sobre o tabernáculo, com algumas gravuras, algumas leituras sobre o que Deus queria, né, e hoje nós vamos ver que Deus deu um modelo detalhado para Moisés. Deus detalhou um modelo da mobília, dos utensílios, de tudo. E isso me atrai profundamente, porque tudo tem uma correspondência, né, na visão celestial. E nós vamos ver isso depois. Eu consegui aqui para nós a planta baixa do tabernáculo. Você olhando o tabernáculo de cima, né, como se você pudesse vir com um drone focalizando o tabernáculo de cima, ele seria visto desta forma, né? A leste, a entrada propriamente, né, do tabernáculo, e no primeiro espaço, esse retângulo grande aí, que nós vamos chamar de átrio, né? A Bíblia chama de átrio. E no átrio
Você encontra, assim que entrasse, o altar de bronze e o lavatório ou pia de bronze. Depois nós vamos encontrar a tenda propriamente dita, que era formada de um retângulo e de um cubo. No retângulo era o lugar santo e no cubo o Santo dos Santos ou lugar santíssimo. Então eu te aconselho a memorizar essa planta baixa para você ter ideia do que nós estamos falando, né, à medida que o estudo for avançando. Como eu disse, quando eu ministrei este estudo, as primeiras vezes eu ministrava adolescentes através de um flanelógrafo, muito bem bolado também as gravuras, e isso aí ficou para sempre na minha memória. Esses desenhos, a localização de cada coisa, e eu desejo mesmo para os meus alunos atuais, né, que eles possam realmente gravar, fixar, né, para que quando nós falarmos do tabernáculo, do seu mobiliário, da sua simbologia, vocês possam realmente entender e se lembrar do que é que nós estamos falando. Então, a primeira parte que nós vamos ver, né, é que ele é composto de 3 partes, que é o átrio, o lugar santo e santo dos santos ou o lugar santíssimo. Na verdade, o lugar santo e o santo dos santos é que é propriamente o tabernáculo, a tenda sagrada. Mas o átrio, né, que é esse pátio todo ao redor da tenda, também é contado como lugar sagrado, como parte do lugar sagrado, parte do tabernáculo. Então, queridos, aqui está também uma gravura que ilustra bastante, né, para nós a situação aí de todo o tabernáculo, como se ele tivesse descoberto das cortinas e você pudesse ver lá dentro. Muito interessante, né, a facilitação que nos dá as ilustrações de hoje, né, a facilidade que nos dá as ilustrações de hoje. Então, vamos começar pela primeira parte, o átrio. O que vem a ser o átrio? Essa figura aí de um átrio vazio era provavelmente o que os hebreus podiam ver quando o tabernáculo era montado, né? Se montava essas colunas e de uma coluna para outra era fixadas as cortinas, todas de linho branco, e formava então esse pátio, esse átrio, né? Como era chamada essa parte. O tabernáculo então era para prover um lugar para que Deus pudesse habitar em meio ao seu povo. Tabernáculo é um termo que muitas vezes se refere somente ao lugar santo e ao lugar santíssimo, o qual era coberto com várias cortinas. A gente vai ver isso mais para frente. Mas, como eu disse, a maioria das vezes todo o complexo é chamado de tabernáculo, incluindo o pátio onde estava a tenda. Ele foi construído com ofertas voluntárias. Olha que interessante. Ofertas voluntárias. Nós lemos isso domingo passado, que as pessoas trouxeram tantas ofertas que chegou um ponto que Moisés mandou parar. Já tinha o que eles tinham trazido, dava e sobrava, para que os artesãos pudessem construir tudo que Deus mandou. É aquela oferta voluntária de cujo coração Deus tocou. E sabendo que é Deus quem capacita e providencia todas as coisas, quando tirou o povo do Egito, eles saíram de lá ricos e com abundância de recursos. Eles tiveram orientação de Deus antes de sair do Egito. Isso eu mencionei no domingo passado. Inclusive os construtores, os artesãos, as pessoas que iam bordar as cortinas, que iam fazer as colunas, revestir de ouro, de prata, de bronze, conforme o que Deus fosse mostrando, né? Essas pessoas foram ungidas e habilitadas pelo Espírito Santo de Deus para fazer esse trabalho, né? E ali, Êxodo 35, 31 diz: o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo artifício. Aqui está se referindo ao líder da equipe que ia trabalhar na construção do tabernáculo. Então, o átrio, qual é o papel dele e o seu significado? Então, o átrio é uma área ampla e descoberta, cercada por paredes ou outras construções, aqui figuradamente, porque eram, como eu disse, estacas de madeira, com a base, né, fixada no solo, e unidas por cortinas de linho branco.
Então ele significa basicamente um pátio. A primeira vez que a palavra átrio é citada na Bíblia diz respeito ao pátio do tabernáculo. Entrando no tabernáculo, o átrio era a área que dava acesso às suas dependências internas. Depois, quando o Templo de Jerusalém foi construído, também havia átrios nele, né? Porque o templo vai também seguir o modelo do tabernáculo. E em Êxodo 27, Deus dá instruções específicas a Moisés acerca de como deveria ser construído esse átrio. Átrio ou pátio são duas palavras que a gente encontra nas várias versões. Ele tinha um formato retangular, como nós mostramos naquele slide, de aproximadamente 45 metros de comprimento e 22 metros de largura. Era um lugar bem grande, né? Ele era envolto por cortinas de linho branco, fino, retorcido, com cerca de quase 2,5 metros de altura. Na verdade, uma pessoa comum, se ela estivesse do lado de fora, ela só via aquela grande cerca branca, porque a sua altura não dava para ver o que se passava lá dentro, e essa era a finalidade da altura estabelecida por Deus para as colunas. Essas cortinas brancas eram sustentadas por 56 colunas que rodeavam toda aquela área. E as bases da coluna, olha que coisa linda, gente, as bases das colunas eram de bronze e os ganchos e as vergas eram de prata. Provavelmente as colunas ficavam fixadas em seu lugar através de pequenas estacas e cordas que davam sustentação. Lembre-se que eles estavam no deserto, um lugar comumente de areia, né? Havia uma porta que dava acesso à parte interna do pátio do tabernáculo. Na verdade, a porta do átrio era uma abertura de aproximadamente 9 metros que ficava do lado leste e era uma porta coberta por um reposteiro, ou seja, uma cortina que servia de porta, não era uma porta propriamente. Esse reposteiro ou cortina era feito de tecido azul, púrpura e carmesim. Nós vamos ter a oportunidade de falar dessas cores que vão ser marcantes aí nessa obra de arte, né? Azul, púrpura e carmesim, com linho fino, retorcido, que exigiu o trabalho de um bordador. O reposteiro da porta do átrio do tabernáculo era sustentado por 4 colunas, segundo Êxodo 27. Dentro do átrio do tabernáculo ficava, então, o santuário propriamente dito, isto é, a tenda que continha o lugar santo e o santo dos santos, que era o lugar mais íntimo, onde estava a arca da aliança. E apenas o sacerdote, o sumo sacerdote, tinha permissão de entrar no santo dos santos uma vez por ano. O restante do átrio era um pátio aberto na frente da tenda, e nesse pátio ficavam quais os mobiliários? Ficava a bacia de bronze e o altar do holocausto. Esse pátio aberto servia como um espaço público onde os adoradores hebreus, podiam se reunir e oferecer sacrifícios. As cortinas serviam para separar o pátio do tabernáculo do acampamento de Israel que estava assentado ao seu redor. Todo esse mobiliário, nós vamos ver um estudo sobre cada um deles com detalhes, porque eles são de uma simbologia muito forte. Então, o pátio do tabernáculo e depois do templo era o lugar onde os adoradores se dirigiam para prestar culto ao Senhor na antiga aliança. Ali eles oravam, louvavam, traziam suas ofertas a Deus, faziam seus sacrifícios que eram exigidos pela lei de Moisés. Muitas passagens bíblicas relacionam os átrios com o prazer e o privilégio da adoração ao Senhor. Aqui nós podemos citar um conhecido versículo de um dos salmos dos filhos de Corá, o Salmo 84:10, quando ele diz assim: pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Isso virou até canção, Era cantado antes, se perdeu a melodia e agora muitos autores já fizeram canção desse versículo. Um dia nos teus átrios vale mais que 1000. O rei Davi, por exemplo, ele declara no Salmo, em 1 Crônicas 16:29, o seguinte: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome.
Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. E em outra ocasião, o mesmo salmista diz: bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti, para que assista nos teus átrios. Ficaremos satisfeitos com a bondade de tua casa, o teu santo templo. Isso está contido no Salmo 65, no versículo 4, mas também temos em Salmos 96, 116, 135, alusões ao átrio. Então, ao mesmo tempo que os átrios significavam o privilégio do povo em poder vir adorar a Deus, eles também eram um lembrete constante da separação que havia entre a presença santa de Deus e os pecadores. Os adoradores podiam entrar nos átrios, mas não podiam adentrar no santuário. Eles jamais podiam cruzar as cortinas do santo lugar e jamais podiam ousar passar pelo véu e ter acesso ao Santo dos Santos, com pena de morrer. Estava muito claro na lei. Mas os profetas anunciaram a chegada de um tempo em que muitas nações haveriam de se juntar ao Senhor e ao seu povo, segundo Zacarias 2:11 e Ageu 2:1-9. Apesar de posteriormente os gentios convertidos ao judaísmo terem recebido permissão de entrar nos átrios do templo, essas promessas apontavam para uma realidade muito superior e gloriosa. Na verdade, essas promessas se cumprem em Cristo. Nós vamos ver também mais à frente. Então, o átrio vai se relacionar basicamente ao louvor, ao prazer de ofertar a Deus, aos sacrifícios que eram ministrados por ocasião da passagem do povo de Deus pelo deserto e até a construção do templo. Agora, então, a segunda parte do tabernáculo, o chamado o lugar santo. O lugar santo, ou santo lugar, era uma das duas salas que formavam o santuário em si. O tabernáculo, propriamente, ele era dividido em dois ambientes: o santo lugar e o santo dos santos. Os sacerdotes entravam no santo lugar todos os dias para cumprirem suas funções diárias em relação ao culto de Deus. Nós vamos ver nesse slide a ilustração deles limpando, colocando mais incenso, trocando os pães e acendendo o candelabro. Enfim, os sacerdotes da tribo de Levi tinham uma escala para servir ali no santo lugar. Mais tarde, quando o templo foi construído em Jerusalém, o santo lugar também foi edificado e basicamente servia aos mesmos propósitos que no templo do tabernáculo móvel. Enquanto o Santo dos Santos era um compartimento quadrado, quer dizer, a parte mais íntima, mais posterior do tabernáculo era quadrado, o santo lugar ele era retangular, com o seu comprimento 2 vezes mais longo do que a sua largura. E o que separava o lugar santo do Santo dos Santos era uma cortina de linho fino estampada com querubins. Nas traduções da Bíblia em português, geralmente essa cortina é chamada de véu. Como para nós, na língua portuguesa, o véu traz sempre à nossa memória um pano fino, frágil, a gente acha complicado imaginar como que eles chamavam de véu uma cortina tão forte, tão revestida de material, de lã, de linho, de coisas realmente fortes. Então é chamada de véu, o que na nossa tradução não é uma palavra assim realmente ideal para falar dessas cortinas. Por isso que de vez em quando nós vamos usar a palavra cortina, mas várias traduções você vai encontrar a palavra véu. Esquece essa questão de véu, de filó, fininho, de organza. Não, é uma cortina bem grossa. A gente visitando os museus lá na Europa, a gente reparava nas cortinas, eram de brocado, daqueles tecidos bem fortes mesmo, talvez não somente para cobrir a escuridão, mas para vedar o frio, Então era isso aí, nesse estilo, o véu que separava as demais partes do tabernáculo. E o que tinha de mobília dentro daquele santo lugar? O santo lugar era o local que abrigava a maior parte da mobília. Nele ficavam, repara aí nesse slide, a mesa da proposição com os pães,
o candelabro de ouro e o altar do incenso. 3 coisas ficavam dentro do lugar santo: a mesa dos pães da proposição, o candelabro de ouro e no meio, entre eles, ficava o altar do incenso. Lá em Hebreus 8:5 diz o seguinte: essa mobília, serve num santuário que é cópia e sombra daquele que já está nos céus. Já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo, tenha cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Então, preste atenção, decore os detalhes, de que lado fica, o candelabro de ouro, a mesa dos pães da proposição, o altar do incenso. Então, olhando aí para esse slide que ilustrou tão bem essa parte, nós podemos ver, nós estamos vendo o lugar santo de costas para o Santo dos Santos. Nós estamos olhando aqui, aliás, de frente para o lugar santo. O candelabro de ouro à direita, a mesa dos pães da proposição à esquerda e o altar do incenso no meio, tá, queridos? E esse lugar, então, mesa da proposição, era uma mesa fabricada de madeira de acácia e coberta totalmente de ouro. E sobre a mesa da proposição, as ofertas eram colocadas. Constantemente, o tempo todo, ficavam sobre a mesa os 12 pães da proposição, que representavam as 12 tribos de Israel. E a cada sábado esses pães eram substituídos e ela ficava à direita de quem entrava no lugar santo. Então aqui nós estamos vendo à esquerda por causa do nosso foco, mas se alguém entrava, ficava à esquerda. O candelabro de ouro, gente, era formado por 7 castiçais, cada um com uma lâmpada. Aqui, na verdade, também a palavra lâmpada, na nossa língua, remete ao que nós conhecemos como lâmpada elétrica, mas era uma lamparina com um pavio, algo que se acendia. E essas lâmpadas tinham o formato de taças rasas, onde eram colocado o óleo que alimentava as chamas dos pavios. Então, de fato, seriam pequenas lamparinas. E o candelabro de ouro, ele ficava do lado oposto à mesa dos pães. Continue olhando para esse slide, à esquerda de quem entrava no lugar santo. E tinha ainda o altar de incenso, era um altar bem menor que o altar do holocausto, porque quando você entrava no pátio, você encontrava primeiro o altar do holocausto. Ele era enorme, ele era uma grelha grande, onde os bichos eram abatidos para o sacrifício e queimados, bem grande. E também uma outra peça muito grande chamada pia de cobre. Mas lá dentro do santo lugar, eram esses 3 móveis que você encontrava ali, muito especiais, Então o altar de incenso era um altar bem menor do que aquele que se encontrava na chegada. E esse altar do incenso, como o próprio nome diz, ele era onde o incenso era queimado. O incenso fazia parte dos rituais religiosos da época, Quase todas as religiões da época usavam incenso e algumas usam até hoje. Aquela fumaça cheirosa que sobe para o céu simbolizava, lá em Apocalipse, nós vamos ver que ela simboliza as orações que a gente faz, e que sobe até o Senhor. E esse altar ficava de frente para quem entrava no santo lugar, em frente ao véu, a cortina, que vai separar a sala do lugar santo do Santo dos Santos. E, provavelmente, por causa da sua função no dia da expiação, que a gente vai conversar um pouquinho logo à frente, o altar do incenso também era contado como pertencente ao Santo dos Santos. Em algumas versões, eles vão colocar esse altar do incenso, em alguns alguns livros da Bíblia vai colocar esse altar do incenso para dentro dessa cortina do Santo dos Santos. Mas aqui em Êxodo, a descrição ele fica antes do véu do Santo dos Santos. E o que acontecia no lugar santo? O lugar santo era um local de serviço para os sacerdotes e de adoração a Deus. No lugar santo, os sacerdotes apresentavam ofertas e sacrifícios a Deus.
e somente os sacerdotes tinham permissão de entrar nesse lugar. O acesso dos israelitas, como eu disse anteriormente, era somente ao átrio. Estando tudo preparado, diz Hebreus 9:6, os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo do tabernáculo para exercer o seu ministério. Na entrada do santo lugar havia uma cortina que fechava o seu acesso e separava-o do átrio. Essa cortina também era bordada, era uma obra de arte, né? E os israelitas adoradores, né? Os adoradores israelitas entravam no átrio para orar e oferecer sacrifícios a Deus no altar do holocausto, por intermédio dos sacerdotes. Cabia então aos sacerdotes, depois de passar pelo altar do holocausto, da pia de bronze, né? A função de levar as petições do povo de Deus através dos sacrifícios e das ofertas até o lugar santo. Então ali o simples hebreu, que não era da tribo de Levi, ele não podia mais passar. Os sacerdotes também tinham que entrar diariamente no santo lugar para cumprir os serviços sagrados. Eles precisavam preparar, abastecer, manter as lâmpadas do candelabro acesas o tempo todo. Eles também tinham que queimar o incenso 2 vezes por dia, pela manhã e à tarde, no altar que ficava no santo lugar. E aos sábados, os sacerdotes precisavam substituir os pães da proposição. Então, que lugar maravilhoso, né? Que lugar que a gente pode chamar, então, de lugar de serviço, né? Se o pátio nos dá a dimensão de um local de adoração, o lugar santo era o lugar de servir, né? Estava em movimento, tinha que estar sempre cheio de vida, né? Com as lâmpadas acesas, com os pães frescos, com o incenso sempre sendo queimado. E chegamos, finalmente, ao interior do tabernáculo, o chamado o Santo dos Santos, ou na Bíblia também chamado de lugar santíssimo e lugar íntimo. Nós conseguimos uma gravura que é como se alguém tivesse suspendido as cortinas laterais do tabernáculo para você poder ver ao mesmo tempo, né, os dois ambientes, o lugar santo e o Santo dos Santos. Você pode ver claramente aí na direita, né, o lugar santo com o candelabro, com a mesa de frente, o altar do incenso, a cortina separando os dois ambientes e no Santo dos Santos apenas a Arca da Aliança. Então, esses dois ambientes, vamos recordar um pouquinho. O lugar santo era um ambiente retangular, né, o lugar que tem mais mobiliário, e o Santo dos Santos, o lugar santíssimo, o lugar íntimo, era quadrado, era um cubo, as medidas eram exatas, e ali ficava somente a Arca da Aliança. Então, queridos, o Santo dos Santos era o mais reservado ambiente dentro do tabernáculo. Ele era totalmente revestido de ouro, né? As placas eram totalmente revestidas de ouro e não tinha nenhuma luz. Ainda no lugar santo havia a luz do candelabro, mas lá dentro do Santo dos Santos não havia iluminação, né? Ele era diretamente relacionado à manifestação da presença de Deus. Dentro dele ficava a Arca da Aliança e somente o sumo sacerdote tinha autorização para entrar ali no Santo dos Santos uma vez por ano. Olha como esse lugar era reservado para um momento muito, muito especial, né? Então, por isso que eu me emocionei quando nós vimos aquele vídeo que nós vamos tentar reproduzir no final desse estudo também, que como se a gente pudesse estar adentrando a todas as partes do tabernáculo. Quantas pessoas deviam desejar no fundo do coração fazer essa viagem virtual que a gente pode fazer hoje, né? E ali chegar até a Arca da Aliança, algo que era visto somente pelo sumo sacerdote uma vez por ano. E nós conseguimos no nosso passeio virtual visualizar a arca e mais suspender a tampa e ver o que tinha lá dentro. É tremendo, né? Então, somente o sumo sacerdote tinha autorização para penetrar esse local santo e uma vez por ano. Quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, ele deu instruções
acerca de como o seu povo devia se relacionar com ele. Essas instruções falam muito sobre a maneira como iria acontecer a adoração lá em Israel. Através de Moisés, Deus ordenou a construção do tabernáculo, a fabricação da sua mobília e dos utensílios que seriam usados nos cerimoniais litúrgicos do Antigo Testamento. O tabernáculo, só recordando, era um santuário móvel, mas durante o reinado do rei Salomão, um templo, foi construído em Jerusalém, foi uma grande obra de arte, um grande monumento, erguido em louvor a Deus. Assim, a parte principal do tabernáculo e depois do templo também era dividida em 2 compartimentos. Guardem isso, a repetição é a lei da aprendizagem, São eles o santo lugar e o santo dos santos. Não façam confusão entre essas 2 expressões. O santo lugar e o santo dos santos. Entre essas 2 salas havia um grande véu que, como uma cortina, fazia a separação dos ambientes. Nesse véu havia figuras de querubins bordados. Então, o Santo dos Santos era um cubo, formato de cubo. Dentro do Santo dos Santos ficava apenas a Arca da Aliança. Segundo algumas leituras bíblicas, ficava também, eles atribuem também o altar do incenso ali. Essa arca era a representação máxima da presença de Deus no meio do seu povo no tempo do Antigo Testamento. E quem entrava, então, nesse local? Quando Deus passou as ordenanças ao povo de Israel sobre o serviço religioso, Deus também que designou certas pessoas para servirem como sacerdotes. Esses sacerdotes eram os representantes do povo diante de Deus e de Deus diante do povo. Então, a figura do sacerdote era de muita autoridade, muita autoridade. Deus também indicou que os sacerdotes deveriam ter um líder, e esse líder é chamado na Bíblia de sumo sacerdote. O primeiro sumo sacerdote para os serviços religiosos do tabernáculo foi Arão, irmão de Moisés. Ele que fazia todo esse trabalho. E a gente fica pensando na figura de Moisés, que também era um sumo sacerdote. E somente o chefe dos sacerdotes, o sumo sacerdote, é que tinha permissão para entrar no Santo dos Santos. Mas ele mesmo não poderia fazer isso de qualquer maneira. Era uma responsabilidade tremenda, tremenda. Vou abrir um parênteses aqui para a gente lembrar da história do pai de João Batista, Zacarias. Zacarias era um sumo sacerdote. E ali dentro, no Santo dos Santos, Deus faz uma revelação tão tremenda para ele que ele sai mudo. Fala que ele vai ter um filho na velhice. E ele sai mudo lá de dentro. E ele demorava a sair de dentro do Santo dos Santos, a tal ponto que o povo falou, ele deve ter morrido, Deus deve ter matado ele lá dentro. Nós vamos ver depois, no figurino do sumo sacerdote, haviam pequenas campainhas costuradas na borda das suas vestes, porque se ele morresse lá, ele tinha que sair daquele local sem ninguém entrar lá para pegar. Ele tinha um grande cinto, uma tira que ficava para fora à medida que ele entrasse, e as campainhas, para o povo, ouvindo as campainhas, saber que ele estava ali dentro, ainda estava vivo pelo barulho do seu caminhar, produzia ali nas campainhas. E então, assim, realmente eram pessoas muito especiais, era uma coisa de muita, era um ministério de muita, grande, até hoje de grande responsabilidade. No entanto, somente o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, como eu disse, uma vez por ano, e nunca ia lá dar uma voltinha e sair. Ele tinha que entrar ali para um ofício especial, ele tinha que apresentar o sangue do sacrifício que ele oferecia por ele mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Está lá em Hebreus 9, versículo 7. Ele entrava ali no Santo dos Santos num dia chamado Dia da Expiação. Decora essa expressão. Dia da Expiação. Em hebraico é Yom Kippur. Ele está descrito, o Yom Kippur, em Levíticos 16 e simbolizava a expiação dos pecados de toda a nação israelita. E era o dia em que toda a casa de Israel jejuava e descansava. O dia da expiação era a data mais importante do calendário dos israelitas
no Antigo Testamento. Esse era o dia em que a expiação anual pelos pecados do povo de Israel era feita, tanto corporativamente, né, como individualmente. O cerimonial do Yom Kippur incluía até a purificação do próprio tabernáculo, segundo Levíticos capítulo 16. O dia da expiação acontecia no 10º dia do 7º mês do calendário judaico, algo mais ou menos que corresponde ao nosso setembro, outubro do nosso calendário romano, né? E o que acontecia então ali dentro no dia da expiação? Os detalhes acerca de tudo o que acontecia nos dias da expiação estão registrados no livro de Levítico. Então, olha aí, uma coisa vai puxando outra. Você tem que estudar Êxodo, mas ele vai te remeter, né, a história, a continuidade das explicações vão te levar lá para Levítico. Nessa data havia uma convocação de jejum nacional que começava na tarde do 9º dia e durava até o entardecer do 10º dia. Isso ficou para a posteridade, né? Eles fizeram essas preparações enquanto no deserto, que foram cerca de 40 anos, e depois, quando chegam na Terra Prometida, isso vai continuar. O ritual do dia da expiação, ele era dividido em 2 atos principais. Um era em favor do próprio sacerdote, que também é pecador, e o outro em favor de toda a nação de Israel. Uma semana antes dessa data, o sumo sacerdote já se deslocava da sua própria casa para o tabernáculo. Então, no dia da expiação, os acontecimentos se davam da seguinte forma. O sumo sacerdote se lavava na pia do átrio, trocava seu traje regular por uma roupa especial de linho branco. Olha que interessante, ele tinha uma vestimenta muito glamurosa. Nós vamos ver um estudo sobre ele aí para frente, sobre a figura do sacerdote, do sumo sacerdote, mas nesse dia ele se lavava, tirava todos aqueles trajes luxuosos até, né? E trocava por uma roupa especial de linho branco, simples. E o sumo sacerdote oferecia um novilho como oferta pelo pecado dele próprio e da sua família. O sumo sacerdote entrava então no Santo dos Santos com o sangue do novilho. Ele aspergia o sangue do novilho 7 vezes sobre o propiciatório, que ficava sobre a Arca da Aliança. A tampa da Arca da Aliança se chama propiciatório. Além disso, ele também carregava o incensário com brasas tiradas do altar. E o incenso servia como uma nuvem que cobria, né, o propiciatório e evitava assim que o sumo sacerdote morresse pelo contato com a presença poderosa de Deus. Daí ele voltava ao átrio, tomava 2 bodes que tinham sido separados, e então ele lançava sorte sobre eles. O objetivo disso era determinar qual bode seria imolado, seria sacrificado como oferta pelo pecado, e qual seria o bode emissário enviado ao deserto. Está lá em Levíticos 16, 7, 8. Não se assustem com essas expressões, para alguns expressões muito novas, ainda não ouvidas, né? Bode emissário. Isso nós vamos explicar no decorrer desses estudos, tá? Então, depois que ele oferecia uma oferta pelo seu próprio pecado, ele voltava lá no átrio para separar 2 bodes e lançar sorte sobre eles para ver qual deles seria sacrificado e qual deles seria o bode enviado ao deserto. Então, o sumo sacerdote sacrificava o bode determinado como oferta pelo pecado do povo. E em seguida ele entrava mais uma vez no Santo dos Santos e aspergia o sangue sobre o propiciatório. Depois ele saía para o lugar santo e também salpicava-o com sangue. O sumo sacerdote retornava ao átrio até o altar do holocausto e purificava-o também com o sangue do novilho e do bode. O sumo sacerdote impunha as mãos sobre o bode emissário e confessava os pecados do povo. Na sequência, ele enviava o bode emissário ao deserto. Depois de enviar o bode emissário ao deserto, o sumo sacerdote tirava sua roupa especial,
que devia ser usada apenas no dia da expiação. Então ele se lavava novamente e colocava sua veste regular do sumo sacerdote. Irmãos, perdoem aí o ataque das maritaquinhas, né? O pé de caqui. Elas estão muito animadas hoje, mas eu gosto. Enfim, o sumo sacerdote oferecia em holocaustos 2 carneiros para si e para o povo, e a gordura do sacrifício pelo pecado era queimada. Isso tudo está lá em Levíticos 16, você pode conferir. A pessoa responsável por levar o bode emissário, ele também devia purificar-se para que pudesse entrar de volta no arraial. O novilho e o bode que tinham sido sacrificados pelo pecado eram levados para fora do arraial para que pudessem ser queimados. E por fim, a pessoa responsável por queimar o novilho e o bode também precisava se purificar. Então era um ritual cheio de detalhes que acontecia no dia da expiação, o Yom Kippur. Ainda hoje, gente, o dia da expiação é uma data sagrada para o judaísmo, né? A sua observância atualmente ocorre de forma diferente daquela que ocorria nos tempos bíblicos, mas ainda envolve rituais, às vezes bem rígidos e significativos, além de que na Bíblia havia o oferecimento de vários sacrifícios. Como o templo foi destruído no ano 70 depois de Cristo, os judeus não oferecem mais sacrifícios, porque não existe o templo, que era o local apropriado para se fazer os sacrifícios. Então, o dia da expiação foi instituído pelo próprio Deus, continua a ser guardado, observado pelos judeus, mas não mais com sacrifícios, porque o templo não existe. E há um anseio muito grande no coração dos judeus para que o templo possa ser reerguido e volte a haver os sacrifícios pelos pecados do povo. Para nós, as coisas mudaram significativamente, radicalmente, e nós vamos ver nos próximos estudos. Então, o dia da expiação foi instituído pelo próprio Deus através de uma ordenança dado a Moisés. A Bíblia diz que isso aconteceu depois que os 2 filhos de Arão morreram ao se apresentar diante de Deus de uma forma irreverente e inadequada. Deus proibiu a entrada no Santo dos Santos. A exceção ocorria justamente no dia da expiação. E nesse dia, o sumo sacerdote tinha então a oportunidade de ir além do véu do santuário, onde estava a Arca da Aliança, mas não sem uma oferta de sangue. Nesse dia, o sumo sacerdote, recordando, entrava no Santo dos Santos com uma expiação de sangue. Diante do propiciatório, que era a tampa da arca, ele apresentava ao Senhor uma oferta expiatória pelo pecado do povo no qual ele mesmo tinha que estar incluído. Nenhuma outra pessoa tinha essa autorização, a não ser o sumo sacerdote. Então, Yom Kippur é uma expressão judaica que significa dia do perdão. Ele é celebrado uma vez a cada ano, trata da data mais importante e sagrada no judaísmo e que é realizada a partir do Rosh Hashanah, que é o ano novo judaico, que ocorre entre 7 e 8 de outubro. O Santo dos Santos, então, significava a própria sala do trono de Deus entre o povo da aliança. Eu vou até falar de novo esta frase para ficar bem inculcada na nossa mente e no nosso espírito. O Santo dos Santos significava a própria sala do trono de Deus entre o povo da aliança. No Santo dos Santos, a presença de Deus era revelada mais intensamente. Naquele lugar, o Senhor se encontrava de forma mais íntima e pessoal com seu povo, e esse encontro acontecia através do representante do povo, que era o sumo sacerdote, após rígidos preparos especiais. Mas o Santo dos Santos, assim como o tabernáculo em geral, apontava para uma realidade muito superior. Tudo isso era temporário e insuficiente em si mesmo para apagar os pecados, para fazer um sacrifício pleno, perfeito e completo.
pelos pecados de qualquer pessoa. Somente uma pessoa podia entrar no Santo dos Santos. E isso significa que não havia uma plena aproximação de Deus. Esse estudo, ele é tão cheio de detalhes e ele é tão precioso que não daria, mesmo que a gente quisesse, para dar o estudo todo num domingo só. Por isso que nós vamos fazer isso em série, né? Em vários estudos, em blocos. Nós vamos fazer tipo um seriado e você não pode perder nenhum, porque eles todos vão se completar. E eu desejo mesmo que você separe tempo para ler, para estudar, para conferir, para pesquisar ainda mais sobre esse assunto tão maravilhoso quanto o simbolismo do tabernáculo para a nossa vida espiritual. Concluindo então, eu vou ler um versículo que está em Hebreus 9, 2 versículos, 9 e 10, e ele diz o seguinte: isso, se referindo a todo o ritual, né, a liturgia do tabernáculo, isso é uma ilustração para os nossos dias, indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Eram apenas prescrições que tratavam de comida e bebida e de várias cerimônias de purificação com água. Essas ordenanças exteriores foram impostas até o tempo da nova ordem, da nova aliança. E depois, em Hebreus 10, de 1 a 4, diz assim: a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não é realidade dos mesmos. É como se fosse um desenho em tons pastéis, em tons claros. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios, repetido ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos? Pois os adoradores, tendo sido uma vez purificados, uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados dos seus pecados. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Queridos, é uma conclusão, mas que não dá uma conclusão perfeita, porque nós vamos depender de novos estudos. Nós vamos depender de caminhar um pouco mais na compreensão dessas coisas que eram apenas sombra do que haveria de vir. Então, eu te peço que você se dedique à oração e à leitura desses livros, né, de Êxodo, de Hebreus, agora também uma parte de Levíticos. Começa a se adentrar no conhecimento dos detalhes, para você ver a perfeição do nosso Deus, a perfeição da sua obra, a perfeição do que vai acontecer lá na frente, né, em Jerusalém, e que para nós ficou atrás, né, há 2022 anos atrás. Que oportunidade maravilhosa de nós vermos a história lá, o cumprimento de tudo, e nós vivenciarmos esses dias maravilhosos, né, na história do povo de Deus. Então eu desejo orar mais uma vez. Você pode rever esse estudo para se tomar realmente conhecimento dos menores detalhes ou alguma coisa que você não entendeu bem. Eu deixo também meu contato para que vocês façam perguntas. Se eu não souber responder, eu pesquiso. Terei imenso prazer em fazer isso, né? Mas, por favor, apaixone-se também por esse tema. Deixa Deus falar com você. Deixa Deus te tocar. É maravilhoso. Eu vou orar mais uma vez, né? E estou terminando aqui a lição número 2. E, se possível, nós vamos repetir aí o vídeo, né? A entrada, nosso passeio virtual pelo tabernáculo, porque é maravilhoso e emocionante. Mas vamos orar mais uma vez. Deus, que privilégio nosso de podermos contemplar a história do povo de Deus dessa maneira tão maravilhosa, com tantos conhecimentos, depois de tantos anos, sermos assim privilegiados mesmo de termos à nossa disposição tanta informação. Ó Deus, faça uma obra completa no nosso interior também, uma obra de renovação, uma obra de conversão, de santificação, para que possamos ser aquele povo que faz a vontade do Senhor, aquele povo que realmente testemunha do Senhor.
Ó Deus, muito obrigado por esse privilégio de estarmos estudando a Tua Palavra. Fala aos corações de cada um. Em nome de Jesus. Amém e amém. Hoje à noite ainda temos culto de louvor ao Senhor, com a ceia do Senhor, né? O primeiro domingo hoje. E eu te convido também a estar virtualmente ainda nos nossos cultos de oração nas quartas-feiras, às 19h30. Mas as coisas, se Deus permitir, vão voltar, né, ao presencial, para que a gente possa realmente se deleitar na companhia dos irmãos, no conforto que isso nos traz, né, na edificação mútua. Mas enquanto isso, vamos usando esses benefícios que a tecnologia nos oferece e que Deus tem aprovado. Muito obrigado, feliz semana, Deus te abençoe. Hey YouTube, if you want to learn more about the Tabernacle of Moses or the team who created this incredible 3D model, click on the links on the left. Also make sure to subscribe and click the bell icon to be notified of future videos.
you.